Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Eu falei a importância do nome. E uns meses atrás, eu estava analisando a respeito de nomes. E lendo a palavra de Deus, como sempre gosto de meditar na palavra de Deus, porque é muito importante, até mesmo porque a palavra de Deus nos torna mais sábios, nos torna mais inteligentes, nos torna mais capazes. E essa é a veracidade da palavra de Deus. Se um jovem de 10 anos lê a palavra de Deus, pode ter certeza que ele vai ter muita sabedoria para falar e até mesmo a dizer muitas coisas para muitas pessoas que são idosas, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar a pessoa sábia. A palavra de Deus ela tem um poder de transformar vidas, o caráter, tem um poder de ajustar personalidades. A palavra de Deus ela esclarece fatos, tanto é que esclarece fatos que ela vive até nos dias de hoje. E é um dos livros mais vendidos nos dias de hoje. É por isso que é importante você ir na sua casa, onde você estiver, sempre meditar na palavra de Deus. Amém? Falando sobre nome, eu disse aqui um dia que estava pregando sobre vídeo Jó, falei sobre 3 nomes de mulheres, né? Késia, Querem Apuque, e falei sobre as filhas de Jó, o significado delas. E nesse dia, meus irmãos, por incrível que pareça, eu aqui no púlpito analisando, me chamou a atenção também sobre 3 nomes, que para mim são os 3 nomes mais importantes da história e da vida de qualquer ser humano. São 3 nomes de significados importantes e poderosos, que mudaram a história de pessoas e que ainda muda a história de pessoas. E nessa noite eu quero que você reflita juntamente comigo sobre 3 nomes, que eu considero os 3 nomes mais importantes de toda a face da terra. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, eu quero ler alguns versículos apenas. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Talvez a minha tradução aqui da Bíblia seja um pouco diferente da sua, mas eu quero que você me acompanhe para que possamos entender a respeito disso. 3 nomes que eu considero os 3 nomes mais importantes da história e da nossa vida. Acharam? Amém? Não preocupa não, irmão. De vez em quando eu vou lubrificar o aparelho, que eu pus aparelho. E quem usa aparelho sabe que só Deus tem misericórdia, né? Às vezes quando eu fizer assim, não é porque eu estou com não é que eu estou com problema não, é que é a dentadura mesmo de ferro que pôs aqui, que de vez em quando incomoda. Vamos lá? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é justamente isso que me chama a atenção, o nome de Jesus. Interessante, meus irmãos, quando eu falo sobre nomes, que para tudo a gente precisa dar um nome. Quando nasce um filho, nós damos o nome ao filho. Quando se abre uma rua, se dá nome a essa rua. Quando se faz uma avenida, por certo, essa avenida terá um nome. Às vezes, costumamos até apelidar algum bichinho e o chamamos por este apelido. Às vezes, meus irmãos, nós vemos alguma coisa e colocamos um nome a essa alguma coisa. Uma pessoa abre um comércio, uma loja, uma empresa, dá um nome à empresa. Porém, tudo neste mundo tem um nome. Para que existe o nome? Para identificação. Para que existe o nome? Para que haja uma referência. E é por isso que o nome é importante, porque ele dá identidade, ele dá referência. Costumamos, às vezes, quando vamos nos localizar, dar um nome de algum estabelecimento. Olha, você vai ver um supermercado chamado tal, você vai virar à direita. E assim tudo se faz. Os nomes são importantes, assim também como os nomes bíblicos são importantes. Eu já disse aqui, meus irmãos, que antigamente os pais davam nome aos seus filhos conforme a situação. Hoje em dia não, as pessoas põem o nome dos seus filhos pela beleza do nome. Iana, Astrogilda, Azuleika, já vi tanto nome, Joshua, Wigstone, Harry Loge, é assim que a gente faz. Hoje as pessoas dão o nome aos seus filhos pela beleza do nome, não mais pelo significado do porquê ele nasceu. Às vezes um pai era fã do Roberto Carlos, aí o nome do filho vai ser Roberto Carlos, mas não tem o dinheiro do Roberto Carlos, nem a cara do Roberto Carlos, graças a Deus. Mas porém, meus irmãos, a Bíblia, ela nunca escondeu o nome de nada. Interessante, se nós vemos a palavra de Deus, de Gênesis, do capítulo 1, até o livro de Êxodo, capítulo 3, Deus, o Criador dos céus e da terra, ele tinha um nome, vamos dizer assim, ele tinha uma identificação, e muitos o chamavam de onipotente, o chamavam de o Criador, o chamado daquele que é totalmente poderoso, o Deus que está nos céus, aquele que vê tudo, aquele que está presente em todas as coisas. E existia um significado deste Deus poderoso, o chamavam de Elohim. Repita comigo, Elohim. Esse significado deste nome chamado Elohim significa deuses. Mas ele não está dizendo que existem 40 deuses. É porque é uma multiplicação de Deus, não. Elohim, ele tem o significado de 3 pessoas que fizeram parte da criação e está conosco até nos dias de hoje, que é Deus o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Repita comigo, Elohim significa Deus, Jesus e Espírito Santo. Antes ele era conhecido assim, Elohim. Gênesis capítulo 1, quando fala, olha, Elohim, quando veio a terra, ele formou a terra. Tanto é no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia nos fala que ele façamos o homem, ou seja, não está no singular, está no plural, se referindo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Diga glória a Deus. Interessante, meus irmãos, que este nome Elohim trouxe tanto impacto para a época, que depois de muitos anos, os babilônicos, ao interpretarem este nome Elohim, achavam, e até hoje muitos acham, que existia um Deus para cada coisa, o Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Mar. Mas na verdade, Elohim se refere a quem? A Deus, Jesus e ao Espírito Santo. Diga para o seu irmão, não confunda, tá, irmãos? E o interessante deste nome é que este nome se fez presente na criação do mundo.
é que este nome se fez presente na formação do homem. Este nome se fez presente em Gênesis capítulo 11, quando o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, disseram o seguinte: olha, vamos lá, esse povo é desobediente, a nossa ordem era multiplicar, encher a terra, se espalhar, mas esses homens me desobedecem, então vamos lá e confundamos, mais uma vez no plural. Ali novamente Deus, o Criador, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os três reunidos na mesma coisa, no mesmo intento, para fazer a mesma coisa. Interessante, meus irmãos, que este nome Elohim é tão interessante de nós observarmos, que Jesus Cristo, você pode abrir a sua Bíblia, para que possamos entender melhor, que em Marcos, no capítulo 15, você pode abrir aí? Marcos, capítulo 15, versículo 34, olha só o que está escrito, para você ver como é interessante a respeito dos nomes. Marcos capítulo 15, versículo 34, vamos ler a partir do versículo 33, olha só o que está escrito: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Olha para mim, meus irmãos, observe bem que Jesus Cristo não diz Elohim. Eloi é o nome singular para Elohim. Mas por que Jesus Cristo não disse Elohim, mas falou Eloi? Porque Jesus Cristo já não estava mais nos céus, ele já estava na terra em forma de homem, para morrer por mim e por você. É por isso que ele não mais fala Elohim, porque ele não estava mais nos céus, mas estava aqui na terra para morrer por mim e por você. Diga glória a Deus. E este nome Elohim se ouve muitas vezes quando Deus chama Abraão para ser pai, uma referência de grande nação. Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam reunidos, mas ainda não existia um nome específico para os judeus. Sempre costumou-se falar o nome do Onipotente, do Criador dos céus e da terra. Depois Abraão vem, é chamado, Deus o chama, e Deus tem uma promessa com Abraão. Diga glória a Deus. Aí nasce Isaac, diga glória a Deus. Aí nasceu Jacó, meu querido. E a Bíblia nos fala que Jacó entra com a sua família no Egito. E o Egito também, eles acreditavam em vários deuses. O povo egípcio acreditava em muitos deuses. Tanto é que Faraó, que muitos consideram que era o Ramsés IV, ele dizia que era a encarnação do Deus Sol, o Ra, aquele que iluminava todas as coisas. Mas coitado desse Faraó, não sabia que existia um Deus muito mais forte que ele. Diga glória a Deus. Aí, meu irmão, sai para lá, rapaz. Aí tem um bichinho aqui querendo pregar também. Aí as coisas começaram a mudar. O povo judeu começou a ser escravizado. Nasce Moisés. E na época havia uma ordem para matar os meninos recém-nascidos, meninos até 2 anos de idade. E Moisés estava inserido nessa história. A sua mãe, com medo, lança o seu filho, vamos dizer assim, num barquinho, uma manjedoura no rio. A filha de Faraó o pega, o cria, e Moisés começa a crescer, começa a conhecer a ciência. Mas ele não fazia parte dos egípcios, ele não fazia parte da linhagem egípcia, e muito menos dos faraós. Mas Deus tinha um plano na vida dele, porque Deus queria revelar algo profundo na vida dele. Diga glória a Deus. Aí, meu irmão, Moisés já grande, Moisés já homem, vê uma atrocidade dos soldados egípcios, realmente espancando, maltratando um dos judeus. Ele não aguenta e se intromete lá e mata o soldado e foge para o deserto com medo. A partir deste momento, meu irmão, a história do nome Elohim começou a ser mudada. Era importante para os egípcios
ter uma identificação de Deus. E cada um que morava no Egito, eles tinham o nome do seu Deus. Ele tinha um nome que era a referência do seu Deus. Mas, e o Criador dos céus e da terra? Deus, a partir deste momento, começou a ver que havia também uma necessidade do povo ser liberto da escravidão. Aí Moisés, quando é chamado por Deus, Deus o chama para ser o libertador. E Moisés ainda na cabeça com aquela tradição: peraí, Deus, qual será o teu nome, ó Criador? Vamos dizer assim. Qual será o teu nome, onipotente? Qual será o teu nome, ó aquele que faz todas as coisas? Aí, meu irmão, a Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, que Moisés começa a falar com o Criador, o onipotente, aquele que fez todas as coisas, aquele que estava acima de todas as coisas, e pergunta: onipotente, Criador, o Senhor que fez os céus e a terra, como é que eu vou falar para o Egito? Como é que eu vou falar para Faraó? Se esse povo tem um costume e eles têm os nomes dos seus deuses, e aí, como é que eu vou chamar o Senhor? Qual vai ser a minha referência como Senhor, como meu Deus? Qual nome o Senhor quer que eu fale para Faraó? Qual será a tua identidade, Criador? Aí o que Deus fala? Você, Moisés, vai dizer o seguinte: diga para eles que eu sou o que sou. Em algumas traduções eu sou o que serei. Aquele que é e que sempre será. Aquele que estava no passado, está no presente e vou continuar sendo. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que te chamou hoje, aquele que vai te libertar, a você e o seu povo, eu vou sempre continuar sendo Deus. Diga glória a Deus. Interessante que em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, se não me falha a memória, ou 4:1, acho que é 4:1, que fala: aquele que é, que era e que há de vir, se referindo a Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Deus tinha dito para Moisés o quê? Eu sou o que sou. E Jesus Cristo novamente fala: olha, eu sou o caminho. Sabe por que Jesus disse eu sou? Porque ele estava dizendo e repetindo: assim como meu Deus disse que ele era, assim que ele disse que ele sempre vai ser, eu também sou aquele que traz o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus fala, ele revela o seu nome particular para os judeus, dizendo: eu sou. E algumas traduções: Jeová, Javé, eu sou o Senhor. Interessante, meu irmão, que a partir deste momento, o povo judeu tinha uma identificação de um Deus verdadeiro. Não é que eles não tinham, mas agora o povo judeu tinha um Deus, um nome de um Deus para se identificar. A partir daquele momento, Moisés chegou com autoridade e disse: olha, o meu Deus, o eu sou o que sou, aquele que era, que é e sempre vai ser. O Senhor me mandou vir aqui. Você sabe por que Moisés perguntou o nome de Deus? Porque os egípcios, meu irmão, sempre identificavam os seus deuses com o seu nome. E a partir deste momento, Moisés também tinha um nome de um Deus que sempre era, sempre é e que sempre será. Diga assim para o seu nome, irmão, meu irmão, o nome é importante. Este nome fez a história. Este nome Jeová foi conhecido em todas as eras do Antigo Testamento. Este nome Jeová era conhecido pelos babilônios quando os israelitas, os judeus estavam escravizados por eles. Este nome foi conhecido na vida dos medo-persas. Este nome, ele foi conhecido em todos os lugares aonde os judeus chegavam. Este nome foi conhecido
quando Josué, em frente às muralhas de Jericó caíram, este nome foi conhecido todas as vezes, quando Davi pronunciava este nome foi conhecido pelo profeta Samuel, e a todos a quem ele fez milagre em seu nome. Este nome foi conhecido e foi temido e continua sendo temido. Mas aí vem uma nova história. Interessante, meus irmãos, que a partir deste momento, Deus também começou a mudar a história. Começou a mudar toda a história. A Bíblia no Antigo Testamento sempre mencionava o nome de um Salvador e o chamava de Messias. A Bíblia no Antigo Testamento sempre estava proferindo uma pessoa que verdadeiramente seria o libertador, não somente dos judeus, mas para todos aqueles que acreditam e confessam o seu nome. O Antigo Testamento, ele sempre começou a mencionar, mas não tinha ainda um nome específico desse Salvador. Isaías, no capítulo 9, o chamava de Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Salmos 24, o chamaram de o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Levantai a porta das suas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Antigo Testamento, meu irmão, sempre estava fazendo menção a este Salvador que viria, mas ainda não havia se falado um nome específico desse Salvador. Aí vem o Império Romano, o Império forte. Os nomes dos seus imperadores eram fortes: Júlio César, Calígula, Nero, Cláudio. Só nomes de imperador poderoso, meu irmão. Nomes que faziam os inimigos estremecerem. Nomes de imperadores que eram temidos. Mas o povo judeu aguardava o Messias. A humanidade aguardava este Messias. A humanidade estava à espera desse Messias. Aí, meu querido, nasceu José, nasceu Maria, e Deus começa a construir na vida destes dois uma história. De repente, meu irmão, José, noivo de Maria, estavam se pretendendo casar, mas Deus já tinha um plano na vida desses dois e para a humanidade. E como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo de Deus aparece a Maria e diz: olha Maria, você está grávida. Você está grávida. Meu irmão, imagine só, uma mulher estar grávida sem ter sido casada. Mas não é no fato que adulterou, nem fornicou não, meu irmão. Maria era virgem, não tinha se deitado com nenhum homem. Ela estava concebida, sendo concebida pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Aí, meu irmão, com certeza, eu fico imaginando: Maria, já estou grávida? Qual vai ser o nome desse menino? Minha esposa está grávida. Aí quando soube que ela estava grávida, nós fomos pesquisar alguns nomes. Sabe o que mais me chamou a atenção, meu irmão? É que o nome do filho que nasceria, o nome desse filho, concebido pelo Espírito Santo, o nome deste menino que estava dentro da barriga de Maria, não foi um nome revelado para de homens, não foi um nome revelado por alguma situação, porque um homem estava passando, mas este nome que foi revelado, já era um nome que estava sendo pronunciado, que ele seria o Messias, seria o Salvador, seria aquele que ia libertar. E aí o anjo fala: olha, o nome deste menino será Jesus, porque ele salvará a humanidade dos seus pecados. Aí vem, meu irmão, o nome mais importante sobre todos os nomes. O nome que não foi revelado por José,
Não foi Maria que deu, não foram os 3 magos. Maria não deu nome a este menino por alguma situação, mas na verdade, este nome vinha dos céus, era divino, para ser revelado, não somente aos judeus, mas para mim, para você, que significa o nosso Salvador, o nosso Libertador, e aquele que está acima de qualquer e outro nome. A partir deste momento, meu irmão, esse nome Jesus começa a incomodar muitos, e começa a incomodar principalmente ao nosso inimigo, chamado Satanás. Este nome com certeza abalou as estruturas infernais. Este nome Jesus Cristo ainda continua abalando, porque nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 9, porque Deus lhe deu sobremaneira um nome poderoso acima de todos os nomes. E a palavra só diz, em Efésios 1, capítulo 21, que este nome é mais poderoso que potestades, do que principados, do que qualquer domínio e poder, está acima de qualquer nome, que tanto se há nessa geração, como na geração futura. E eu quero te dizer, que o nome de Jesus está acima da AIDS, está acima do câncer, está acima da incredulidade, está acima, irmão, da impossibilidade. O nome de Jesus Cristo está acima de qualquer desemprego, porque este nome é poderoso, e quanto mais falamos Jesus, mais poder em nome de Jesus nós temos. Aleluia! Esse nome Jesus, e Jesus Cristo veio mudar a nossa história. Ele não era apenas uma referência para judeus, não apenas era referência de um povo, mas agora ele passa a ser referência para todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Você sabe por quê? Se você no evangelho, sabe por que nós falamos de Jesus? Porque é o nome mais maravilhoso que se possa ouvir. Você sabe por quê, meu irmão? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já viu alguém expulsando o diabo em nome de Deus? Sai em nome de Deus? Alguém já ouviu? Eu tenho 22 anos que eu sou cristão, nunca ouvi. Sai em nome de Jeová. Eu te dou ordem, sai em nome de Jeová. Deixa eu falar outra coisa, meu irmão. Nem língua estranha expulsa demônio. Se você chegar para demônio e falar, não vai expulsar não. Tem um nome específico, Jesus. Meu querido, nem o meu nome pode expulsar. O meu nome não pode curar. O meu nome não pode tornar as coisas impossíveis possíveis. O meu nome André, ele não pode restaurar vidas. Mas uma coisa eu te falo, eu não estive com Jesus o dia que ele nasceu. Eu não estive com Jesus nem você o dia que ele morreu. Nós não estivemos o dia em que ele ressuscitou. Mas ele nos garantiu e nos trouxe uma herança. Ele disse, eis que estarei convosco, não somente hoje, mas por toda a consolação, por todo dia, até o final dos dias. Eu estarei convosco até o dia que eu vier. E quando você estiver comigo lá nos céus, eu estarei convosco. E ainda mais, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Será no nome de Jesus. Então, meu irmão, use o nome de Jesus na tua casa, no teu trabalho, onde você anda. Use o nome de Jesus quando você estiver enfermo. Use o nome de Jesus quando a situação está crítica, porque este nome está acima de qualquer nome. Nós temos que parar um pouco de falar os nomes de Af e vamos usar o nome de Jesus. Nós temos que começar a falar esse nome de Jesus Cristo. Não somente falar o nome de Jesus, mas seguir os passos de Jesus, porque é Ele quem nos garante salvação, é Ele quem nos garante libertação, é Ele quem nos garante ser livres, libertos do pecado. E eu quero dizer para você, meu irmão, que chegou hoje enfermo, eu quero dizer para você, mãe, que chegou aqui agoniada, eu quero dizer para você que hoje está em depressão, eu quero dizer hoje para você aqui que está desempregado, eu quero dizer para você que está com alguma doença,
Eu quero dizer para você que está desesperançoso. Eu quero dizer para você que diz, está ruim, está impossível. Ei, eu tenho notícia para te dar. O nome de Jesus é quem vai garantir a mudança de toda essa situação. É o nome de Jesus. Se você disser, pastor, na minha casa parece um inferno. Começa a falar o nome de Jesus. Você diz, pastor, no meu trabalho o negócio está ruim. Começa a falar o nome de Jesus. Você diz, eu estou enfermo há tanto tempo. Começa a falar o nome de Jesus, meu irmão. Começa a dizer Jesus. Começa a dizer Jesus, Jesus, Jesus. Você vai ver mudança. Porque este nome não foi revelado por homem, mas foi revelação divina para o homem usar, usufruir, crer, acreditar e esperar. Este nome é esperado. Eu fico pensando no privilégio que nós temos de usar esse nome Jesus. Eu fico pensando, meu irmão, quando Isaías profetiza a respeito do Messias. Eu fico pensando quando o profeta Samuel, quando o rei Davi, rei Saul, Salomão, sempre olha, sendo ouvido, haveria um Messias, o Messias vai vir. E hoje nós temos o privilégio, além de nós usarmos o nome dele, além de confessarmos diante dele, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos esse privilégio, mas você pode ter um privilégio mais ainda, não tê-lo apenas na sua boca, mas tê-lo dentro do seu coração. Diga assim para o seu irmão, use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Vamos parar de pi dentro de casa. Vamos falar, Jesus é suficiente, Jesus é maior. Meu querido, vamos parar de falar desgraça dentro de casa. Vamos falar Jesus. Vamos parar de, glorificar os problemas, de exaltar os problemas. Meu irmão, uma coisa que tem que sair da nossa mente é isso. Jesus é maior do que o problema. É maior do que qualquer coisa. Começa a falar o nome de Jesus em vez de criticar, do que murmurar. Usa o nome de Jesus, porque quanto mais você chamar esse nome, mais o terá perto de você e mais dentro de você ele vai ser forte. Diga assim, Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga assim, Jesus na minha casa, Jesus na minha mente, Jesus no meu trabalho, para as mulheres agora, Jesus no meu marido, agora os maridos, Jesus na nossa esposa, agora Pai, Jesus nos nossos filhos. Diga assim, enfermidade, eu te repreendo. Presta atenção. Presta atenção. Você não vai falar como se a enfermidade fosse maior. Você vai dizer assim, presta atenção, em nome de Jesus, enfermidade, sai. É autoridade. Quando você está nervoso com o seu filho, você não grita? Menino! Não quer dizer que você vai usar o nome de Jesus com raiva, não. Postura de autoridade, meu irmão, não é com cabeça baixa não, é com cabeça levantada. Ajeita no seu banco aí. E quem está enfermo vai dizer assim,